a ideia de escrever o livro veio de um trabalhador até não muito politizado. Ele falou, gente, isso foi depois que a greve tinha acabado e que a gente estava processado, gente nossa sendo presa, sendo vilipendiada. Né? Imagina vocês que quando tinha uma audiência nossa no fórum aqui de São José, eles evacuavam tudo, e a gente ia para lá para dentro, aí, e a gente era identificado pelos chefes da GM para falar, esse é perigoso, esse não é, por olho mecânico, porque o cara não podia ficar tete a tete para falar, esse é o Zé Luiz, esse é o Moacir, né? Nós estávamos sendo processados, né? Então, aí um trabalhador dos processados, em função da greve, falou isso, falou assim, gente, pô, desse jeito vamos fazer um livro para colocar a nossa versão, né? Aí era uma ideia meio maluca, né? Imagina se fazer um livro numa temperatura que estava em guerra, né? Um livro é um processo demorado, né? Sempre é um processo demorado. Mas aí falou, vamos, e de repente fomos fazer mesmo. E aí quem enxergava mais, quem tinha mais visão política, as lideranças, falou assim, esse livro pode servir para bastante coisa, não só, né, para fazer esse combate mais de imprensa, quase só, né? Então foi aí que veio a ideia de fazer o livro, né? O objetivo imediato era esse, era dar resposta, né, mostrar que a gente tinha as nossas razões. Tanto é que o livro chama Ação e Razão dos Trabalhadores da General Motors de São José dos Campos, a greve contada por quem a fez. Então, um trabalho desse tipo só podia ser feito por quem a fez mesmo. Então, na verdade, tem muita gente que fala, o Moacir é o autor desse livro. Eu não sou o autor, eu coordenei um processo e dei forma final no texto de um processo que foi assim, ó, reunimos, fala, tá bom, então vamos fazer o livro? Vamos. Amanhã nos reunimos no sindicato, na maior sala que nós temos de aula, lá tinha 40 a 50 trabalhadores, como é que vai ser? Aí fizemos, depois de um certo debate, falamos, tiramos uma comissão, eu e mais 4 ou 5, todos eles trabalhadores da GM, né? Que sentamos e aí fizemos, bom, e como é que vai ser? Vocês 4 ou 5 fazem um roteiro para dar conta disso que nós discutimos aqui que o livro deve dar. Que era basicamente o quê? Falar assim, a GM está se mostrando como coitadinha, os chefes se mostrando como vítimas da gente, que foram vilipendiados, foram desrespeitados, foram isso, aquilo. Vamos mostrar como é que foi, nesses 25 anos de GM, como é que os chefes trataram. A GM, o presidente mundial da GM aparece lá quando os trabalhadores vão entrar, o presidente mundial da GM aparece dizendo num filminho que é mostrado lá, ou nas filmes para CIPA, reuniões de segurança, mostra um filminho, o presidente da GM fala assim, o maior patrimônio da GM são os trabalhadores. Vamos mostrar como é que eles tratam esse patrimônio. Então, os 33, o que eram os 33? Do resultado da greve, eles demitiram 400 pessoas por justa causa. Essas pessoas ficaram malditas na região, ficaram malditas porque era um carimbo, né? Você vai procurar emprego lá em São Paulo, aonde você trabalha? Na GM. Quando você saiu? Nessa data. Não precisa falar mais nada, né? Então, disso resultou gente que foi trabalhar na estrada lá no interior e morreu atropelado, um acidente. O outro foi trabalhar em Itu, lá, morreu no dia do trabalho, no dia 1º de maio, o companheiro Adilson, né? Que era da comissão de fala, uma pessoa sensata, né? Ele tinha asma, né? Ele morreu não aguentou o trabalho, excesso de hora extra lá e morreu, né? Então teve 400. Mas eles pegaram 33, assim, processaram 33. Aí quem mandou abrir o inquérito foi o governador Franco Montoro. Então nós fomos processados, eu sou um dos 33, nós fomos processados pela Nova República. Nós somos vítimas da Nova República. Foi já na Nova República, o governador era o Montoro, que foi governador de 82 a 86, né? Ele mandou processar, ele mandou abrir inquérito e depois a conclusão do inquérito, o promotor pediu indiciamento, o juiz deu, e nós estávamos, se a gente continuar, para vocês terem uma ideia de como que foi
como que queriam nos levar para o matadouro, e aqui, o clima que foi criado aqui, na primeira sessão de depoimentos na justiça, não mais na polícia, na justiça, que estávamos assim, um grupo dos primeiros 4 que era considerado, vamos dizer, as lideranças. Então estava o presidente, o líder de maior notoriedade lá dentro da fábrica, o segundo líder, e eu, que era assim, que eles consideravam assim, eu como cabeça pensante do movimento. Por quê? Porque como trabalhador não pensa, né? Trabalhador é ignorante, estúpido, né? Então, se tem alguém com um nível superior no meio deles, esse alguém que, durante a convivência com a GM ao longo daquele ano, eu já tinha sentido isso, né? Porque eu era negociador quando o sindicato tinha uma negociação, principalmente negociação especializada, tipo assim, tem que tratar de cálculos salariais, alguma coisa que tinha alguma coisa técnica, vamos dizer assim, essa certamente eu entrava. E às vezes entrava também como negociador, como o lado patronal também tem, né? Quando nós estávamos instalando a comissão de fábrica, né, que tinha sido eleita pelos trabalhadores dentro da GM, aí teve uma solenidade lá dentro da fábrica, com coquetel e tal, e eu estava presente. Daí um pouquinho eu me vi cercado pela direção da GM, e o pessoal veio me fazer uma proposta. Eu falei, da gente ir visitar a Alemanha, conhecer a relação da empresa com os sindicatos lá da Alemanha, né? Até eu falei, tá bom, eu vou levar para a diretoria, né? Aí depois ver o que ela fala, né? Essa conversa não andou. Mas, assim, eles vieram... Por que eles vieram para mim? Estava lá o presidente do sindicato, por que eles vieram para mim? Acho que era bem essa ideia, né? E aí tinha um objetivo, né? Porque o sindicalismo que se praticava na Alemanha era um sindicalismo civilizado. Não o sindicalismo americano, que não serviria também, né? E nem aquilo que eles vieram praticando, a relação que eles vinham praticando enquanto puderam, né, na ditadura, né? Eles puderam explorar, já não servia mais também, então eles estavam querendo. É um modelo, inclusive, que hoje tem vigência em São Bernardo, por exemplo, né? Lá quem dá referência muito é a Volkswagen, mas o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, no meu modo de entender, pratica um sindicalismo à moda alemã, inclusive com organização, representação dentro da fábrica, sala para os representantes dos trabalhadores, né? Quando nós fomos depor, nessas condições que eu falei, né, fórum evacuado, toda a região cercada, vieram Lula, Suplicy, lideranças sindicais do Brasil inteiro, etc., para ajudar a abrandar. E aí outra coisa que aconteceu, ainda vendo no que poderia dar, se isso ficasse na Justiça Estadual, o nosso advogado, o Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, que era um experiente, defensor de preso político, etc., durante a ditadura, ele pediu, fundamentado na lei, tanto é que conseguimos, a passagem do nosso processo da Justiça Estadual, porque julgado pelo Judiciário de São José, no clima de São José, nas condições que estavam, com a imprensa, do jeito que estava, pediu a passagem para o federal. Nós fomos processados, o processo correu na Justiça do Trabalho. Foi muito ruim, o pessoal perdeu praticamente todo o direito, indenização, perdeu. Teve uma série de problemas do nosso lado, inclusive, porque muda a direção sindical, muda advogado, foi muito ruim, então o pessoal sofreu grandes prejuízos, né? Mas, do ponto de vista, aí é uma vitória da democracia brasileira, né? O processo abriu-se a possibilidade, com as conquistas democráticas do Brasil, abriu-se a possibilidade de se pleitear, de se colocar, como esses 33 foram colocados como perseguidos políticos, né? E aí ganhou um processo, o pessoal foi anistiado, né? O pessoal foi anistiado, foram indenizados, não a indenização trabalhista lá que a GM embolsou, né? O pessoal sofreu muito, né? Eu, por exemplo, apesar de ter sido processado,
e me considerar vitorioso com a anistia, eu não entrei com processo. Eu não sou anistiado. Legalmente eu não recebi indenização e nem não recebo aposentadoria como anistiado. Minha aposentadoria é a aposentadoria do meu trabalho, da minha carreira de trabalhador, né? Essa categoria céu e inferno, assim, tipo, é certo, errado, bem e mal, não existe, né? O processo é uma relação que a gente chama dialética, né? Na dialética do senso comum o que dá para rir, dá para chorar, né? Então, por exemplo, poxa vida, a confecção desse livro, por exemplo, foi um momento marcante na história dos trabalhadores, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Fala assim, aliás, quando esse processo da GM fez 20 anos, nós induzimos o jornal Vale Paraibano, na época chamava Vale Paraibano ainda, a fazer uma matéria sobre nós induzimos no sentido assim, falando, está completando 20 anos, por que vocês não fazem e tal, né? O pessoal, aí eles fizeram. E eles ouviram algumas pessoas, entre elas eu. Aí eu falei assim, aqueles perigosos representantes dos trabalhadores que foram tão espezinhados naquela época, estão aí prestando serviço à sociedade, né? Estão aí prestando serviço à sociedade, todos de peito aberto, né? Eu tinha sido secretário de Educação, Zé Luiz, secretário do governo também, estamos aí prestando serviço à sociedade, cidadãos, né? Eu escrevendo livros e tal. Onde estão as nossas vítimas? Onde estão aqueles chefes, aquelas pessoas tão cidadãos da GM, aqueles chefes, onde estão essas pessoas? Né? Não, eles não aparecem como cidadão, nunca mais demonstraram nada, sabe? Eles eram instrumentos braços operacionais de uma empresa sem cara, né? Então isso para mim é uma tremenda vitória. Então nesse sentido eu acho que esse registro aqui eu acho importantíssimo. Eu acho que mais ainda se ele fosse mostrado, né? Se as pessoas fossem mostradas, né? Fosse levado ao povo, à população, né? Mais ainda. Então isso, porque a cultura, né? Eu tenho um livro um único que é ficção, um romance, que é o Tecendo o Amanhã, que é o último livro que eu publiquei o ano passado, onde eu conto de forma ficcional a vida dessas pessoas que além de passar por todas as dificuldades, ainda tiveram jeito de lutar. Então, o que é o grande patrimônio dessas pessoas? Que é um herói coletivo, é a solidariedade, a afetividade, é o fazer pelo outro, às vezes o que ele não faz, tirar da boca dele para fazer pelo outro, né? Então, essas são resultados desses processos, né? São resultados desses processos. O movimento sindical, com todas as dificuldades, o movimento sindical nunca voltou a ser aquele movimento sindical. Já não se consegue mais fazer movimento sindical numa categoria como Metalúrgica São José, a moda como se fez durante mais de 20 anos, né? Antes e durante a ditadura, porque antes da ditadura os caras já eram sindicalistas compromissados mais com o patrão do que com os trabalhadores, né? Então tudo isso são grandes conquistas, né? Hoje, quando a GM, infelizmente em São José, e isso eu acho que acaba ficando, ao invés de beneficiar a solução do problema, quando a GM coloca um problema, eu estou em crise, vou sair, não sei o que lá, toda a cidade se une a favor dela e contra os trabalhadores. Ele não é nem contra os trabalhadores, fala que é contra o sindicato, como se o sindicato fosse uma coisa e os trabalhadores outra, né? Aí quando eles fazem isso, os agentes que fazem isso, políticos, etc., que fazem isso, igreja, quem que quer que seja que faça isso, pensa que está beneficiando, facilitando a solução, falando como na linguagem da minha mãe e do meu pai, fala encantoando o sindicato, isolando o sindicato. Na verdade está prejudicando, ele está atrasando, porque assim, o movimento dos trabalhadores não vai ceder, porque ele vai ter que espernear mais e às vezes até radicalizar mais. Então, essas coisas, para virar patrimônio de mudança de valor, de mentalidade, mudança cultural, precisa ser debatido, né? Todo lugar que eu tenho uma brecha, e aqui não está sendo diferente, eu falo, precisamos ter uma universidade pública de verdade aqui,
com ciências humanas, com formação na área da comunicação, etc., né? Artes, etc., para melhorar a relação de valores e de mentalidade. Né? Mas não é diferente lá fora, no Brasil, não. Aqui, ó, o rio esse aqui é o rio da minha aldeia, eu cuido do rio, eu tenho que cuidar do rio da minha aldeia. Então essa realidade aqui precisa, né? Todos os rios chegam no mar, no nosso caso o Paraíba leva, mas temos que cuidar do rio Pararangaba, de todos os rios. Então, nesse sentido, para mim, tudo isso é vitória. Né? E ainda é um processo ainda em andamento, né? É um processo em andamento que a gente pode ajudar, enriquecer e valorizar. Né? A derrota, ou se é que teve derrota, todo esse sofrimento que recaiu principalmente sobre algumas famílias, mas isso como é que é? Correr risco deixa a alma forte, né? Como diz o poeta, né?